Sou Frank, professor de Geografia. Vamos estar trabalhando hoje sobre população. Então, a população do Brasil, concentra cerca de 212 milhões de habitantes, Nós temos uma população concentrada principalmente na região litorânea, onde nós temos a região sudeste com a maior quantidade de população. Aqui concentra 80 milhões de habitantes. Aqui na nossa região centro-oeste nós temos apenas 15 milhões e a região norte é a região com menor quantidade populacional, ou seja, com os maiores vazios demográficos. Então, para estudar a população, nós temos que entender primeiro a população absoluta do país. Então, a população absoluta é toda a população do Brasil. A população absoluta tem cerca de 212 milhões de habitantes. Então, a população absoluta, todas as pessoas do Brasil, chamamos de população absoluta. Quando dizemos que o Brasil é um país populoso, queremos dizer o seguinte, que aqui no Brasil tem muitas pessoas. Então o Brasil é um país populoso, Muita gente. Quinta maior população do mundo. Agora, quando dizemos que a nossa população relativa, estamos relacionando a determinada população do Brasil. Por exemplo, população relativa do norte, população relativa do nordeste. Então, nós temos a população absoluta, que é toda, e o relativo, que é relacionado a cada região. Então, populoso, população absoluta, todo. População relativa, nós temos relacionado a cada área. Mas nós temos dentro desse país populoso a diferença entre país populoso e país povoado. O Brasil é um país pouco povoado. Pouco povoado por quê? Porque nós temos grande população localizada na região costeira, litorânea. Enquanto que a região oeste abriga grandes vazios demográficos. Então ele é um país populoso, porque tem muita gente, mas é um país pouco povoado. Ou seja, temos grandes vazios na região centro-oeste e na região norte, Nós temos que observar também os indicadores demográficos, que são as taxas, Taxa de mortalidade infantil, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa que vai apresentar os idosos. Então nós temos todas essas taxas. E para entender melhor essas taxas, nós vamos analisar o quê? A taxa de fecundidade da mulher brasileira. Então hoje a mulher brasileira tem menor quantidade de número de filhos, com cerca de 1,92 por cada mulher. Então, o que levou à redução da taxa de fecundidade da mulher brasileira? Foram os métodos contraceptivos, principalmente a mulher entrar no mercado de trabalho, e também nós temos as campanhas de governo que ajudaram a reduzir a taxa de fecundidade da mulher brasileira. Na década de 60, a mulher brasileira tinha em média 6 filhos. E hoje, a mulher brasileira não chega a 2 a taxa de fecundidade. Então, as mulheres reduziram o número de filhos. Temos que analisar também a taxa de mortalidade. Com a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, reduz-se a taxa de mortalidade. Ou seja, as pessoas terão melhor qualidade de vida e morrerão menos. Como que se mede a taxa de mortalidade da população? A cada 1.000 pessoas, observa-se quantas pessoas morrem em um ano. Então, se eu pego, por exemplo, 1.000 pessoas de um país, aquele grupo de 1.000 pessoas que estão acima de 60, eu observo quantas pessoas vão morrer ao longo de um ano. Essa é a taxa de mortalidade. Já a taxa de mortalidade infantil, nós no Brasil temos cerca de 1 a cada 1.000, 12 a cada 1.000. Ou seja, a cada 1.000 crianças que nascem, cerca de 12 morrem antes mesmo de completar um ano. Ou seja, então, eu pego 1.000 crianças que nasceram dentro de um ano e observo quantas crianças morreram a cada grupo de 1.000 dentro de um ano. Ou seja, o IBGE vai analisar, nasceu tantas crianças no Brasil esse ano, de 2020. Quantas crianças morreram antes mesmo de completar um ano? Essas quantas crianças que morreram antes de completar um ano vai apresentar a taxa de mortalidade infantil. Já a expectativa de vida no Brasil indica que
as mulheres vivem cerca de 75 anos e os homens vivem cerca de 72 anos. A que se deve a mulher viver mais que o homem? A mulher busca com maior frequência aos cuidados médicos, enquanto que o homem geralmente não tem esse cuidado. Mas nós devemos observar que o homem vivendo 72 e a mulher vivendo 75 foi um aumento da expectativa de vida. Antes o homem vivia menos e a mulher também. Então, essa mudança do campo para a cidade possibilitou ao homem e à mulher melhores condições de vida, né? E para finalizar, nós vamos analisar o coeficiente Gini. Então, o coeficiente Gini vai analisar a qualidade de vida da população brasileira. Como que a população do Brasil vive? Nós sabemos que o Brasil é um país grande que apresenta grandes desigualdades sociais. Agora nós vamos finalizar aqui analisando este gráfico, este pequeno gráfico. Desculpa, não é gráfico não, é pirâmide, né? Pirâmide etária. Então, dentro da pirâmide, você vai analisar os 3 grupos da população. Os jovens, que é de 0 até 19 anos. Olha lá, 0 até 19 anos. Geralmente, a pirâmide da direita localiza as mulheres. A pirâmide da esquerda analisa os homens. De 20 a 59, chamamos de adultos. Então, de 0 a 19 chamamos de jovens. De 20 a 59 chamamos de adultos. E de 60 em diante chamamos de idosos. Então, olha lá, jovens, adultos e idosos. 0 a 19, jovens. 20 a 59, adultos. Acima de 60, chamamos de idosos. Então, a pirâmide ela apresenta essa característica. Aqui, de 0 a 19, nós vamos observar a mortalidade infantil. Aqui, de 20 a 59, nós vamos analisar a população economicamente ativa. Quem que são as pessoas que trabalham? É muita população que trabalha? Qual que é a faixa etária? A população que trabalha está na casa de 20 até 30 anos. Né? A maior parte da população que trabalha, de 20 a 30 anos. A população acima de 60 já são as pessoas aposentadas. Né? Vamos analisar outra coisa. Quando você pega uma pirâmide que a base é larga e o topo é estreito, significa dizer que esse é um país pobre. Porque se, na verdade, nós fôssemos analisar um país rico, a taxa de fecundidade seria negativa, a taxa de nascimento seria negativa, e aqui no meio da pirâmide seria gorda, porque muitas pessoas trabalhariam, e aqui no topo nós teríamos também uma pirâmide mais larga, porque a população viveria mais. Então, essa pirâmide, que é larga na base e estreita no topo, indica que é um país pobre. É o caso do Brasil, um país com grandes desigualdades sociais. Forte abraço, uma boa aula para todos vocês. Valeu!